uma honra estar no William Crookes e agora no auditório Eurídice Porangaba. A última vez que eu vim não tinha essa placa e aí a responsabilidade aumenta ainda mais, né? Um missionário da doutrina dentro do nosso estado e que nos exemplifica todo dia, todo momento. Bom, nosso compromisso hoje, ou nossa proposta de conversa da noite de hoje é falar um pouco dos adversários de hoje, companheiros do amanhã. E é muito complicado em dias dicotômicos e de tantas diferenças que acontecem em todos os ambientes, desde trabalho até familiares, na sociedade como um todo, a gente entender essa questão de ser adversário. A gente entender a nossa responsabilidade no contexto terrestre, da nossa microesfera, eu comigo mesmo, da nossa pequena esfera, eu com minha família, e da nossa grande esfera, eu com a sociedade, buscando a partir de mim, né, mudar o meu ato e mudar o dos outros. Não é fácil, né? Eu não sou nenhum pastor, não sou nenhum, quem sabe em outra encarnação, um padre, mas a gente erra todo dia. Né? E a gente, de forma geral, e mesmo inconsciente ou dentro de um inconsciente coletivo, a gente tenta manter ou mantém algum sentimento de adversidade, algum sentimento de não gostar do próximo, algum sentimento de cultivar ser adversário. Então a nossa proposta é bater um papo sobre isso, né, já pedindo a autorização da espiritualidade amiga, buscando então que nós consigamos da melhor maneira expor isso sem agredir ninguém e dentro da fidedignidade da doutrina espírita e da mensagem cristã. A nossa ideia é realmente falar por que nós temos adversários, por que nós cultivamos adversários, por que nós, nesse ponto da vida, com todo esse conhecimento que nós temos, independente da religião, independente ou dependente da nossa doutrina, que nos ensina a não cultivar esse sentimento de contraditório, por que a gente continua fazendo isso? Por que será que nós não conseguimos passar isso, nós alimentamos raiva? E se a gente for ver, muitos daqui, vamos tentar abstrair, mas estão um pouco carregados, estão tristes, tanto os encarnados quanto desencarnados, com alguém. Aquele alguém que muitas vezes nos irrita, que muitas vezes tira parece até que deixa de nos fazer cristãos. Então eu trago, não podia deixar de trazer o abraço do nosso Instituto de Estudos Espíritas Herculano Pires, um abraço fraterno. Hoje não estou lá para trazer essa mensagem aqui, mas sempre é muito bom, né, essa interação e essas, eu sempre falo, né, essas adversidades, inclusive de pensamentos, né, na construção de uma doutrina. Tá vendo, o pessoal quer que eu calcante, não quer que eu fale. Mas, enfim, a gente tem então nesse contexto da doutrina, tanto religioso, filosófico e científico, muitas vezes a gente puxa mais para um lado num instituto, mais para outro num outro centro espírita, e essa interação é muito importante para a construção da verdadeira doutrina, do verdadeiro movimento. Então a gente vai começar com aquela passagem conhecida de Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15, falando um pouco do perdão, falando um pouco desses adversários, dessas pessoas que nos incomodam, que nos deixam, parece que, brotar os piores instintos. Eu não sei, né, a maioria de vocês missionários, mas muitas vezes eu estou no meu dia a dia de trabalho e vem aquela vontade realmente de explodir. E vem aquela vontade de que vou deixar tudo de lado, não quero mais conviver com isso. Eu tenho vivido isso com uma certa intensidade
E esses dias, num momento muito particular, chegou um amigo espiritual, que não é tão amigo assim, segundo ele, e falou: eu estou conseguindo te descontrolar. Eu estou conseguindo deixar esse sentimento que é seu exteriorizar e você começar a ser violento. Como disse, né? Não violentais. Não violentes. E eu fiquei pensando naquilo, foi antes do Márcio me chamar para dar palestra, eu falei, eu preciso falar um pouco sobre isso. Porque nós não somos perfeitos. E eu preciso ver que realmente, daí eu fui fazer o tratamento espiritual, e não tenho vergonha de falar, porque nós somos suscetíveis, não somos perfeitos. E ele apareceu de novo, conversou comigo, e muito bravo, e eu não quero entender, nesse processo das reencarnações, mas daí veio essa passagem de Mateus, e logo depois Márcio me chama, que você vai dar um tema para falar? E daí eu olhei, muito próximo daquele dia, lembrando aquele moreno alto, mais alto que eu, e forte, com um olhar vermelho e bravo. E eu falei, vamos falar um pouco sobre os adversários de hoje, os companheiros de amanhã. Quem sabe eu estudando, eu melhorando meus atos, melhore esse processo de obsessão que todos nós podemos passar. Mas daí vem essa passagem de Mateus. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Até dentro dos nossos processos reencarnatórios e dentro daquele Deus poderoso, que faz o mal quando a gente erra e faz o bem quando a gente acerta, nós ainda, mesmo espíritas, ainda temos olhamos essa passagem do Evangelho e falamos, então quer dizer que eu não vou ser perdoado. E eu tenho visto cada vez mais no movimento esse processo da fé raciocinada ser confundida. Porque quando eu raciocino muito, estou falando de mim, eu começo então a deixar de acreditar na providência divina, e todos os erros que eu vou fazendo, eu vou começando a me afastar. Bom, é livre-arbítrio, é minha culpa, e eu vou ficando de lado, e parece que daí a gente tem muitas pessoas dissidentes dentro da doutrina espírita por não entender essa fé raciocinada. E esse entendimento que eu quero trazer, ou buscar trazer para vocês. Deus não vai levar a gente para o inferno se a gente não perdoar. Mas a gente vai ter implicações para que consigamos, então, realmente fazer-se perdoar e perdoar o próximo, e principalmente se auto-perdoar. Que esse é o principal. Nós ainda, quando erramos, temos aquele ato de flagelo. Isso independente, dentro da doutrina espírita também. Por quê? Porque nós não conseguimos ainda integrar o conhecimento de maneira realmente global, de maneira transplanetária. Então, isso faz com que nós, muitas vezes, peguemos um pedaço desse evangelho e parece que não consigamos ler até o fim. Pegamos um pedaço, Pai Celestial vai perdoar os meus pecados. Meu Deus, hoje eu já xinguei 2 vezes no trânsito. Hoje eu já briguei hoje eu já mandei uma carta mal educada para aquele. Isso faz parte do processo, mas qual que é a nossa ideia aqui? Que cada vez o nosso tempo instintivo e de cultivar esses sentimentos defensivos fique menores. Hoje eu posso ficar 5 horas bravo. Amanhã eu posso ficar 5 minutos. Nós não estamos aqui num grau de evolução do planeta que nós vamos ser Jesus. Ainda não, mas nós estamos a caminho. Então, nós temos essa consciência, a gente já vai começar a cultivar. Como diria Dr. Bezerra de Menezes, eu não preciso amar o meu inimigo. É só não querer o mal que já ajuda muito. Então, a gente tem vários exemplos de adversários durante nosso dia a dia. E daí eu quero trazer alguns. Por exemplo, se eu for numa luta esportiva, eu vou ver que eu tenho adversários ali que estão se degladiando, mas será que eles são inimigos? Se eu for lá
no jogo do Corinthians contra o Flamengo, será que eu também tenho adversários que são inimigos? E aí a gente vai vendo que realmente isso depende da pessoa, depende do momento, depende da emoção e depende de quanto nós nos rendemos aos sentimentos mais baixos, que são importantes também, eu vou trazer daqui a pouco, porque nós, no nosso processo evolutivo, precisamos em algum momento, vocês vão ver daqui a pouco, cultivá-los para que a gente passasse de uma fase para outra. Porque isso era necessário, porque nada é por acaso. E depois a gente vai se desprendendo, como a gente se desprende e deve se desprender do material, né? Senão, nós vamos ficar cada dia mais cultivando adversários. Eu peguei uma foto do Congresso, acho que da Turquia, eu não achei nenhuma foto do Congresso brasileiro de briga, porque todo mundo muito educado aqui, então peguei da Turquia mesmo, né? Mas, enfim, esses são adversários, a dicotomia política, né? Esses dias eu estava numa discussão na universidade, nessa encarnação estou professor universitário na UFAL, e começou uma briga horrível, querendo falar do bem comum, porque um era de um lado extremo e o outro era do outro extremo, e a gente não conseguia conversar, e acabou a reunião. E daí o bem comum que era para ser feito naquela reunião não ocorreu, porque nós tivemos adversários se degladiando, que são inimigos hoje que não conversam. Esses dias eu eu convidei uma amiga essa semana para uma banca de um orientado meu de mestrado, e ela falou para mim, mas você me convidou por quê? Eu falei, porque você é competente e porque eu gosto muito de você. Ela falou, não, mas eu briguei com você na eleição. Eu falei, você brigou comigo, eu não briguei com você. E daí a gente vê, né, como que esse sentimento de cultivar adversários ele está aqui no nosso ambiente. Tanto entre nós encarnados, quanto entre os desencarnados, muitas vezes assistindo essa palestra e acompanhando-nos. Quantas palavras duras que a gente fala, né, para o nosso ente querido, para o nosso filho, para a nossa filha, para a nossa mulher, para a nossa mãe. Quantas discussões, quantas atrocidades que vão existindo, mesmo numa briga de trânsito. Então, isso é o dia a dia. Ou todos aqui não discutem em casa, não tem problema com os filhos, todo mundo está zerado. Posso parar a palestra agora e chamar o Cal para tocar mais um pouco de música, né? Porque então, todo mundo está bem, não precisamos mais. E o mais interessante é que se a gente for pegar no processo de religiosidade, que não é de religiosidade, mas como diz Herculano Pires, é um processo de institucionalização do amar a Deus, né? E a gente ainda tem, que interessante, aqui eu trago alguns dados muito interessantes das religiões no país. 90% das religiões estão com Jesus. 90% das religiões no Brasil. Se eu pegar esses dados que são do IBGE, eu vou ver aqui uma de 1872, 100% de católicos, e eu vou vendo os espíritas, os sem religiões. Vocês vejam que nós ainda somos bem pequenos ali, nós somos o amarelinho. Então vocês vejam que nós fazemos, né, um movimento maravilhoso, mas que ainda é pequeno perante a população maior. Isso são dados do IBGE. Né? Então vocês vejam, né, como você tem a queda de uma religião, outras crescendo. Né? Mas o que chama atenção nisso? Chama atenção que é muito mais fácil eu colocar a culpa no meu adversário do que colocar a culpa em mim. Muito mais fácil. Né? Eu vou, ele é um capeta, desorba, como diria meu né? Não, gente. E eu sou bonzinho? É muito mais fácil eu pedir algo divino para defender o meu time, o Flamengo, e deixar o pessoal do Corinthians desguarnecido. E daí eu começo a realmente ficar preocupado, porque se nós estamos 90% com Jesus, ou falamos que somos 90% do Brasil cristãos, por que ainda nós cultivamos tantos adversários? Por que ainda nós temos tantos inimigos? Não temos guerras veladas, né? Mas temos aí, né, dentro da violência urbana, temos dentro dos atos diários, né, principalmente agora com as redes sociais, a gente vê realmente atrocidades diárias. Vemos também, esses dias, né, dentro
da causa, né? A gente, como professor de veterinária, está dentro da causa animal e faz alguns trabalhos. De repente acontece uma coisa com uma pessoa que está lá longe, né? Que foi, eu não estou julgando, eu não quero julgar, mas a pessoa fez, daí vem uma coisa no meu direct no Facebook. Você já está na cadeia? Só porque você tinha uma ligação, né, Então, é muito complicado, e se a gente não tiver esse entendimento do que a gente vai tentar falar hoje vai até às 10h30, né, Márcio? Então, se a gente não tentar fazer essa conexão, fica muito difícil. A gente vai responder, a gente vai cultivar, a gente não sabe mais como se comportar, parece que eu tenho que estar... Não, se eu ficar quieto, eu estou... Não, então vamos tentar entender. Primeiro, em que planeta nós moramos? No planeta Terra. Onde esse planeta Terra está? Em relação à evolução dos planetas, o que os espíritos nos trazem, né, dentro da doutrina espírita? Então, a primeira coisa que eu gosto sempre de trazer para vocês, só para ver como nós somos bonzinhos, né, aí são, se vocês estudarem a doutrina, para aqueles que estão iniciando agora, os 5 mundos. Né, a partir da idade planetária, segundo Allan Kardec, os 5 mundos. Então, eu tenho um mundo primitivo, que seria o planeta no início do seu reino nominal, quando a gente sai daquela seção macaco, apesar que alguns ainda continuam, né, naquela seção instintiva. Expiação e provas, regeneração, ditosos ou felizes, celestes ou divinos. Então, primeira coisa, nós, no mundo primitivo, nós tínhamos sempre a força e a barbárie, né, eu ser bárbaro, para mim manter a minha sobrevivência. Quase um animal na selva. Alguns ainda são assim. Então, eles agridem para se defender, porque eles trazem esse modelo instintivo. Num mundo de expiação e provas, nós temos o mal, o exílio de espíritos rebeldes a Deus, à lei de Deus. Então, nós estamos entrando na regeneração. Mas olha a nossa energia preponderante. Nossa energia preponderante é mal. Nós somos aqui, muitos de nós, espíritos rebeldes, querendo resgatar algo, querendo se vingar de algo. E outra coisa, os desencarnados, porque se eu desencarno hoje, eu não vou ser santo. O Pierre era chato, mas é porque ele era encarnado. Não, ele vai continuar sendo chato. O que ele vai ter é um pouco mais de visão. Ninguém vira santo se não foi bom na sua missão planetária, enquanto encarnado. Então nós continuamos com aquela energia densa, continuamos muitas vezes cultivando esses adversários, e daí os processos de obsessão. Por que eu, como contei para vocês do nosso amigo Moreno, por que ele consegue me influenciar? Porque eu tenho cargas negativas em mim. Não porque ele é mais forte que eu, ou ele é do diabo e eu sou de Deus. Não, é porque eu permito que ele chegue. Eu permito, através dos meus sentimentos intrínsecos, que ele consiga me influenciar. E daí sim, se eu vou para o mundo de regeneração, vocês falam, agora nós vamos ficar bonitão. Não vai ainda. Leis regidas pela matéria. Eu estou rumo à felicidade. E é isso que nós vivemos hoje. É um monte de lei material que muda, que desmuda, que vai, que volta, que prende, que desprende, que faz. Então, está tudo devidamente explicado pelos espíritos a Allan Kardec. Não tem como eu sair disso. Então, onde eu estou nesse contexto? Eu estou entre o mal e eu estou entre leis regidas pela matéria. Quase um cenário mosaico do ponto de vista material. Quase. E daí sim, um dia eu vou para esse reino dos ditosos e felizes. Pode ser que, para mim, acho que vai demorar 482 encarnações, mais ou menos, para mim. Humanos mais velhos, purificados, a infância fica menor, a leveza. Eu já fiz a bariátrica para mim começar a entrar nesse fato aqui, né? Porque eu estava muito pesado, eu falei, eu estou indo para o primitivo. Então, agora eu estou tentando, estou brincando, mas enfim. Infância menor, leveza, foi-se a ambição, foi-se a necessidade de poder. Outra coisa que a gente observa é que muitas pessoas elas não estão interessadas tanto no material financeiro, mas mais na sua conexão de poder. Vou falar um pouco disso. E acontece também nas instituições
espiritualistas. Acontece também nos nossos centros espíritas, porque nós não podemos confundir um movimento espiritual amando de Jesus com a incompetência, a imperícia e a incapacidade de entender do Pierre que está falando para vocês. Isso vocês têm que ter a capacidade de entendimento a partir de hoje. O Pierre não representa a doutrina espírita, o Pierre está na doutrina espírita extremamente falível. Eu não posso ser comparado com Jesus, nem com nenhum espírito de luz. Outra coisa que a gente acontece é, olha lá, está vendo aquele centro espírita? Ah lá, o Pierre fez isso. Olha lá, está vendo? Esses dias eu fui de bermuda, um calor que estava no centro, eu fui de bermuda dar uma aula de ESD. E daí eu cheguei, uma senhorinha falou, o senhor não acha feio estar de bermuda? E daí eu não sabia responder, porque eu falei, e agora, como que eu respondo para ela? Porque eu posso usar bermuda ou não posso? Você vê como a gente está preso a coisas tão pequenas? Né? E esses somos nós, que um dia vamos para esse mundo ditosos ou felizes e num outro momento nós vamos virar espíritos puros que não estamos presos mais a nenhum planeta e que posso ir e vir e meu perispírito permite. Agora, o nosso perispírito pesado do jeito que é, né, se a gente for estudar ele atomicamente, eu vou ter que ficar aqui na regeneração e quase outros planetas de regeneração eu já não consigo ir, nem em sonho. Por quê? Só se for me permitido, mas eu vou ter que mudar minha condição física de pensamento. Então, o adversário, se eu for definir o que é adversário, é o inimigo. Será? É o oponente ou rival. Isso é uma definição de dicionário. Criatura ou entidade contra a qual se luta. Também pode significar pessoa contra a qual se disputa uma coisa. Então, gente, eu acho que contra a qual se disputa alguma coisa fica melhor. Vamos ver. Será que o adversário é um inimigo? O que vocês acham? Um adversário é inimigo? Muito bom, né? A maioria achou que não. Inimigo quer dizer o quê? Que ou quem odeia alguém, que procura prejudicá-lo. Então, necessariamente, a primeira lição de hoje que eu aprendi, e acho que quero passar para vocês, que o adversário não é inimigo. Eu não quero prejudicar todos aqueles que estão contra a minha linha de pensamento. Então, não é. Um adversário pode se tornar um inimigo? Muito bem. Quase sempre, porque nós somos campeões na semeadura. Sabemos semear como ninguém um inimigo a partir de um adversário. E como fazer para isso não acontecer? Como que eu faço para isso não acontecer? Outra pergunta, por que nós criamos adversários? Então, tem duas situações que eu gosto de citar. Primeiro, a dialética. Nós, como espíritos daquele mundo, sempre temos que estar certo para o outro estar errado. Isso eu, isso você, eu vou para a discussão, lá, está vendo? Eu falei. Daí, eu já estou evitando isso, né? Porque parece que você está torcendo contra. Quando você fala, você vai, e para os filhos principalmente, né? A gente vai para o filho, não faça isso, né? Daí ele fala, daí você fica torcendo, você vai ver, ele vai dar de cara, daí ele vai falar, pai, o senhor estava certo. Que beleza, que pensamento pequeno desse pai, não? Que torce para o filho se dar mal porque foi contra aquilo que ele passou. Obviamente que os pais quase sempre estão certos, 99,9%. Mas a gente torce para dar errado no próprio filho, só para meu ego falar, está vendo como eu estava certo? Outra coisa são os sentimentos defensivos. Eu tenho que me defender através do egoísmo, da vaidade, do orgulho, e nós vamos ver um pouquinho disso agora. Então, um adversário não é um inimigo. Dentro daquele processo evolutivo que a gente acabou de passar para vocês, eu gosto de fazer, esse é o livro do Birassi Leal, Reforma Íntima, Um Só Caminho, e ele traz nesse livro de 2007 a nossa evolução dentro daqueles mundos, ou dentro de mundos até o nosso de regeneração. Então eu, quando era lá do mundo primitivo, saindo daquela situação animal e entrando no reino nominal, eu tinha
como sentimento defensivo o instinto e o egocentrismo. Tudo que me fazia de mal, eu respondia batendo, mordendo, dando coice. Muitos ainda me chamam, o senhor está parecendo os seus pacientes, professor, né? Porque eu dou coice de vez em quando, né? Mas enfim, o instinto de defesa, o egocentrismo de eu ser dono de mim mesmo. Ontem, por exemplo, teve um episódio bem interessante. Eu precisava fazer uma endoscopia num cavalo na universidade, e num momento o cavalo me acertou, quase ele pulou o tronco, quase caiu em cima de todos os alunos e quase detonou um endoscópio que custam alguns R$1.000. Daí o que aconteceu? Eu naquele momento fiquei bravo com o cavalo. Ontem isso. Eu falei, como que eu vou dar palestra amanhã? Eu vou estar mentindo para você. Então é bom que eu já conto a verdade para não ter problema. Eu fiquei bravo com aquele cavalo. E fiquei bravo, falei, tira ele do tronco, leve lá, vamos amarrar na árvore, que eu vou. E ele já estava anestesiado. E nisso o menino soltou. Eu fui chegar para pegar a veia dele para aplicar mais um anestésico, ele pulou. Do jeito que ele pulou, ele deu no meu peito, eu voei uns 2 metros para trás, caí de costas. Eu falei, olha, essa é para mim, né? Eu sou um animal, né? Aqui que eu fui medir força com esse cavalo, né? Porque na verdade, mas eu não era para mim, mas a gente fez endoscopia, eu voltei já mais calmo, né? Mas eu não cheguei a bater nele. Mas o mais interessante é como a gente parece que regride para essa primeira linha com uma facilidade muito grande. E daí nós vamos para os homens das cavernas. Eles saem daquela situação animal, começam a buscar um abrigo. E daí ele começa a desenvolver como sentimentos defensivos o ciúme e o egoísmo. Eu quero ter minha mulher, o ciúme é meu, é minha mulher, é meu filho, é minha caverna. Daí eu vou para o homem tribal, eu paro de ficar só na caverna, e todos nós já passamos por essas fases. E vou começar a viver com meus amigos, meus vizinhos. Daí o que vai surgir? O orgulho, o meu é melhor que o seu, e a vaidade. Então nós vivemos isso ainda. Né, então era necessário que em cada linha dessa eu desenvolvesse esses sentimentos para que houvesse o desenvolvimento físico, mental, biológico e espiritual da espécie. Era necessário. Mas nós ainda estamos cultivando esses sentimentos. Cultivamos com uma frequência. E daí fomos para ser o homem cosmopolita, aquele homem de hoje, acredita em Deus, só fala de coisa boa, está aqui no centro William Crookes, saiu do centro, já vai buzinar na esquina para o homem, já vai falar um palavrão porque atravessou sua frente. Né? E daí eu tenho como sentimentos defensivos a inveja e o julgamento. Daí eu recebo no direct, você já foi para a cadeia? Você já foi dentro, né, do que aconteceu com uma ONG aqui esses dias? O que acontece, gente? Nós temos esses sentimentos defensivos necessários para a nossa evolução. Mas olha onde nós estamos. Né? Nós temos 8 sentimentos defensivos que fazem com que nós cultivemos diariamente os adversários. Mas nós estamos chegando nos sentimentos defensivos de Jesus, enquanto no planeta Terra. O que ele tinha de sentimento defensivo? A intuição e, principalmente, o amor. O amor ao próximo. Ele não deixava. Muitas passagens de Jesus parece. A gente escuta alguns materialistas falar, olha, ele era egoísta, ele era orgulhoso. A gente vai ver aqui, mas ele na verdade exercia esse quinto. Mas muitas vezes ele tinha que fazer a gente resgatar esses 8 sentimentos defensivos para que a gente continuasse a entender, né, o nosso papel no planeta. Então veja, dialética, um tem que estar certo, outro errado, e os 8 sentimentos defensivos fazem com que eu cultive os meus adversários. Eu acho que esse é o mesmo. Né? E essa questão muito interessante, daí pegando esse livro do Leal e pegando o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu tentei adaptar os mundos com as fases. No mundo primitivo, então, eu tinha o instinto e o egocentrismo. Na fase de transição, eu comecei a desenvolver o ciúme e o egoísmo. Na expiação e provas que nós temos, nós trazemos todos esses 4, mais a vaidade e o orgulho. Na fase de transição atual, entrando em regeneração, nós temos inveja e julgamento.
Muitos de nós, dentro do movimento de religiosidade, dentro do movimento espírita, já não cultiva tanto o egoísta, o instinto, mas ainda a gente continua invejoso e julgando o outro. Isso mostra com uma competência como a gente consegue cultivar adversários. Mas nós estamos chegando no mundo de regeneração, quem sabe agora a gente vai no amor, na intuição. Mas nós já conseguimos resgatar isso de Jesus. Mas muito corriqueiramente, nós primeiro vamos lançar a mão desses 8 primeiros sentimentos defensivos para depois ir para o amor. Você pode ter certeza que a menina que eu chamei para a banca, que eu falei há pouco, eu não ia chamar para a banca depois de uma semana do ocorrido que ela me ofendeu. Mas eu consegui chamar depois de 7, 8 meses. Então eu estou melhorando, mas eu estou muito longe de ser Jesus. E é isso que nós temos que fazer o exercício diário, né, para tentar melhorar. E sobre os adversários, Jesus nos ensina, através desse sentimento de amor e de intuição, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, a fim de que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais mandado para a prisão. Diga-vos, em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centavo. Obviamente que isso é interpretado por algumas religiões, vamos falar de céu e inferno. Mas para nós, eu tenho que reconciliar com o meu adversário enquanto eu estou a caminho nessa encarnação, para que eu consiga melhorar o processo evolutivo da minha encarnação e, quem sabe, dar mais paz para aquele irmão. E para mim, principalmente, porque eu sou tão imperfeito quanto ele. E daí você não vai sair se não tiver pago o último centavo, você não vai sair do inferno, você não vai sair do planeta Terra. Vai repetindo a lição, repetindo a série, e vamos continuar fazendo a mesma coisa. Então é o momento da gente repensar, né, a necessidade desses adversários para o nosso crescimento. Vamos construir essa reconciliação? Quem é o nosso principal adversário? É o diabo? Não existe, né? Sou eu, com os meus sentimentos defensivos, com a dialética, com a minha necessidade de ser superior ao próximo. Mas é tudo explicado, a gente viu os sentimentos que nós estamos aptos, a gente viu em que planeta nós estamos, isso é super cabível do que nós estamos acontecendo. Mas nós, nesse momento que deixamos uma quarta-feira na nossa casa para estar conversando aqui, nós necessitamos melhorar esses nossos exercícios diários, para que a gente comece a entender onde nós estamos espiritualmente e por que nós somos tão falíveis. Bem comum. Eu não consigo ainda pensar e entender o que é bem comum. Se eu penso, eu já escutei várias vezes, eu estou pensando em alguma coisa numa comunidade e o cara fala que ele quer aparecer. Olha lá, ele está querendo aparecer. Se você produz muito, você quer ser superior ao outro. Ninguém pensa que eu posso querer fazer isso pelo bem comum, para provar que nós podemos ser melhores, e não para provar que eu sou melhor, ou que você. Ninguém pensa que existem pessoas boas, que podem estar fazendo as coisas direito, porque elas já estão conectadas com uma era da regeneração. Outro problema sério, já que o outro não faz, eu não faço. E daí você não tem adversários, mas você cria, né, um senso comum que daí vai fazer mal para o coletivo. Então nós temos que repensar isso. Então, para pensando em adversários individuais, que quase todos nós temos, a gente tem que pensar na prática do perdão. E no efeito moral, ético do perdão. E entender que perdão que eu tenho que executar. Perdoar o próximo, volto a falar, não é perdoar e chamar para a sua casa e sentar com ele, vamos tomar um café com leite, não. Perdoar é não ter sentimentos ruins para querer prejudicá-lo, ser puro esses sentimentos e conviver conforme eu consiga. Posso até estar quebrando algumas palestras anteriores aqui, mas eu não consigo ser superior o suficiente para estar convivendo na minha casa com alguém que me prejudicou ontem. Mas eu posso começar a desenvolver
o ato de não querer mal. E é isso que nós temos que fazer. Clarice Lispector fala: você só terá sucesso na vida quando perdoar os erros e as decepções do passado. Esse é outro problema. O que eu fiz de errado, eu já fiz. Eu tenho que usar isso como educação, como lembrança diária, para que eu não repita. Não tem como eu voltar lá atrás e também não tem como eu ficar ajoelhado no milho e falar: eu fui mal, eu não vou fazer mais nada, eu não mereço. Eu não mereço que Deus me ajude. Merece. Mude. Mas pode ser que demore algumas encarnações, porque eu não sei o quanto eu aprontei. Né? Enfim, essa ideia é muito importante. Nesse sentido, o perdão é um processo, então, mental, também espiritual, de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo. Esse também é um grande problema hoje dos processos depressivos. Né? A gente tem raiva da gente mesmo por fazer as coisas. E como a gente ainda tem esse pensamento um pouco igrejeiro, parece que sempre Deus vai punir a gente se a gente fizer a coisa errada. Vamos ter que deixar de fazer. Mas o que a gente tem que pensar é tentar deixar de ter esse sentimento de ressentimento, de raiva contra a minha pessoa própria, eu comigo mesmo, e contra o próximo. Isso acontece por quê? Porque eu fiz uma ofensa que eu fiz a mim mesmo, algum erro grotesco que eu tive no passado, né? E daí eu acho que eu não vou conseguir recuperar. Diferenças, erros ou fracassos, cessar a exigência de castigo ou restituição. Então, eu tenho que ser castigado se eu errei? Pode ficar tranquilo que você vai ser, né? Não sei se é castigo que a gente vai chamar, mas alguma coisa, você vai ter que responder pelo que você fez. Então não precisa estar preocupado em se castigar. Outra coisa, vou restituir, aquele que me ofendeu vai ter que me restituir? E se ele não tem a nossa consciência? Nós somos quase, né, todos, acredito que quase todos espíritas aqui, num processo evolutivo de erros, de quedas, de levanta, e que a gente muitas vezes quer que ele restitua. Então, essa é outra coisa, se desprender da necessidade que o outro se retrate pelo que ele fez com a gente. Então, tem algumas classificações de perdão. Né? Nobre e generoso, sem segunda intenção, evita ferir o amor próprio do adversário, mesmo que o outro esteja culpado. E o condicional. Eu vou te perdoar, mas eu vou ter que te humilhar. Eu vou ter que perdoar, mas eu não vou ter nenhuma benevolência com você. Então nós temos aí, né, alguns perdões, né, que a gente fica um pouco com medo, né, na nação, e como as pessoas individuais podem influenciar muita gente e trazer com que nós cultivemos adversários sem mesmo saber por que estamos cultivando. Então o perdão é em qualquer tempo um traço de luz, conduzindo a nossa comunhão com Jesus. Esse é o Espírito Meimei que disse. Esse ponto é muito importante quando a gente pensa nesse perdão, nessa questão do adversário, porque os adversários, além de nos atrapalharem fisicamente, nos ensinarem, mas quando a gente entra nesse sentimento, nos atrapalharem no sentido do que eu cultivo todos aqueles sentimentos defensivos, ele também vai fazer com que eu, dentro da minha instabilidade e dentro dos problemas sentimentais e emocionais que eu tenha algumas influências espirituais. Então, eu contei aqui a minha história, né, com o nosso amigo Moreno, mas tenho que falar para vocês que se eu tivesse muito equilibrado, não iria acontecer esse processo de obsessão e nem dessa raiva e dessa instabilidade que acontece conosco mesmo. Então, a gente tem que pensar que eu, espiritualmente e mentalmente, conduzindo a semeadura de adversários e indo para a categoria de inimigo, eu não vou ter paz. Nem aqui. E depois, se esse inimigo desencarnar, daí que a coisa vai ficar melhor. Né? Os adversários do além-túmulo, né? O efeito material. Alguns espíritas falam que quando morto o animal, morto o seu veneno. Né? Mas, quando o homem
desencarna, como eu falei para vocês, a gente está cultivando aquilo que a gente acreditava. E se a gente cultivou, e depois eu vou chegar desencarnado, realmente eu fiz bobagem. Mas daí já foi. Eu não consegui reconciliar com meu irmão enquanto eu estava a caminho. Então o que acontece? O homem se vai, o efeito material fica, a morte vai, e os inimigos, que são os adversários cultivados, continuam no além-túmulo, nos cultivando, nos mantendo naquela instabilidade, naquele nervosismo, naquela... né, eu não consigo viver, eu estou com um problema. Quer dizer, eu estou cultivando. Ele consegue me achar, ele consegue realmente, muitas vezes, me instabilizar, me desestabilizar. Então, esses adversários do além-túmulo estão aí, né? Muitas vezes nos levam a vícios. Né? Isso pode ser pela vingança de um espírito mau, daquele adversário que eu cultivei. Isso pode ser pelo atormento. Isso pode ser por perseguição. Isso pode ser por eu manter essa energia e trazer espíritos como esse para perto de mim, que gostam da briga. Vou dar um exemplo para vocês. Meu pai desencarnou, me amava. Ele era meu parceiro, assim, incondicional. Ele desencarna, e de repente eu começo, isso já há 10 anos, eu começo a ter algumas situações de estresse, dessa questão da dialética, e quando eu começo a estourar muito, não de brigar, de ser agressivo, mas subir o tom de voz, né, tentar fazer coisas para barrar situações. Isso faz exatamente 10 anos, agora em 1º de setembro. De repente, eu fui para o centro, e olha que eu aplicava passe, estava dando tudo eu fazia perfeitamente. Né? Perfeitamente para quem? Né? Eu não gosto de me vender como santo. Outro problema, eu me vendendo como santo, amanhã eu faço a coisa errada, quem que vai desmoronar? Não é o Pierre, não, desmorona o movimento espírita. Muitos colegas aí que erraram na vida por algum momento, está vendo como esse espírita era do Paoco? Porque nós ainda julgamos o outro, como é o sentimento defensivo. Então o que acontece? O meu pai então desencarnou e começou a me irritar demais. Eu, num processo de estudo mediúnico, começo então a ter algumas situações muito assim desesperadoras. E daí eu vim saber, ele ficava nervoso porque as pessoas me ofendiam. E ele me influenciava para me revidar, porque era dele, falava você... Meu pai me ensinou sempre assim, um homem muito justo, muito honesto. Se você apanhar na escola, se você chegar em casa, você vai apanhar de mim também. Ele não era uma pessoa ruim, mas a partir do momento que a outra pessoa vinha e me ofendia, ele me influenciava. E foi muito difícil tirar esse processo obsessivo do bem, porque era meu pai. Então nós temos que entender que muitas vezes o processo obsessivo também não é que o espírito é mau, ele é ignorante do sentido de entendimento, a maioria das vezes. E nós temos que melhorar para provar para ele. De repente, né, um belo dia, de várias psicografias, eu sou muito crítico com as psicografias, e vem uma do Rio de Janeiro, e daí eu falei, essa é do meu pai mesmo. Ele falou, filho, eu acho que eu te atrapalhei demais. Mas eu não consigo ainda, depois de 6 anos, ainda eu vejo você passar aquilo, a nossa ligação é muito forte. Eu vejo você passar aquilo, me dá vontade de entrar em você e brigar por você. Então nós temos que parar de cultivar isso. É o cultivo do adversário. Né? E por que Deus concede isso? Né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 6. Deus permite para punir o mal que eles mesmos fizeram. Ou se não ocorreu, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Deus vai deixar, porque nós precisamos disso para crescer. E daí, obviamente, começam os processos de obsessão. Esses processos de obsessão, pode ser, daí vamos para o livro dos Médiuns, para o capítulo 23, né? Eu tenho ali, então, uma influenciação de um espírito dentro de todo aquele sentimento, aquele cultivo de adversário que eu tenho, por causa da dialética e dos sentimentos defensivos, eu começo então a ter os espíritos me influenciando.
Muitas vezes, aconteceu já em algumas situações. Eu tenho um obsessor, eu começo a ir no centro, o obsessor é atendido, melhora, mas eu continuo obsediado por outros espíritos, porque o meu sentimento defensivo continua ruim. E aquele espírito que me obsediava e que fez com que eu fosse para o centro foi cuidado. Ele teve a educação antes que eu. Olha que coisa maravilhosa. Deus é fantástico, então Ele permite que isso aconteça. E daí a gente começa a fazer... A nossa vida já não é muito rápida, né? A gente já é meio tartaruga. E daí a gente começa a ser uma tartaruga de duas cabeças. Eu ando devagar e ainda consigo andar para trás. Nenhum espírito retroage. O Kardec já deixou isso claro. Mas a gente estagna. Estagna bem. Se a gente começar a sempre... E daí tem vários tipos de obsessão. Né? A ideia não é estar falando dos tipos de obsessão, mas eu posso ter uma obsessão simples, que é uma simples influenciação espiritual, né? Que é aquelas pessoas autênticas. Eu tenho muito isso. Né? Eu tenho, às vezes, irritação, ideia de perseguição, ansiedade, amargura, doenças fantasmas, irreverência, atitudes debochadas. Eu tenho muito isso. Com a maior humildade, eu falo para vocês que essa obsessão simples é uma coisa que eu tento diariamente combater, por causa desses sentimentos defensivos. Quando eu faço uma sátira, quando eu brinco, muitas vezes eu estou querendo ofender. E isso, com certeza, tem alguma carga espiritual me influenciando nisso. Então, prestem atenção nesse tipo de obsessão, que é muito comum daquele que cultiva os adversários. Posso ter um processo de fascinação, esse é mais grave. Né? O espírito age diretamente no pensamento do médium, não conhece que a ideia não é dele, e daí ele se torna autoconfiante, aceita doutrinas estranhas, materialistas. Isso acontece, gente, não só na parte espiritual, mas pessoas muito boas. Se não acontecesse isso com frequência, a gente não teria casos como o João de Deus, que aconteceu no ano passado. E você veja o grau de consciência espiritual que aquela pessoa tinha em relação à benignidade, em relação ao estudo de doutrina espírita. Ele poderia ser espiritualista, mas ele estudou a doutrina espírita. Ou não estudou? Estudou. Ele tinha conhecimento de doutrina espírita, de livro dos médiuns e de tudo que você está falando. E por que ele errou? Por causa disso. Porque nele tinha sentimentos defensivos, nele tinha dialética, e ele alimentava isso pela sua vaidade. E isso acontece em muitos golpes, em muitos problemas sociais que a gente tem diariamente. A pessoa se fascina. Então, espíritos ardilosos, na maioria, vão começar pelo meu sentimento, que eu ainda mantenho de querer ser melhor, ele vai, então, afastar essas pessoas realmente da sua missão. Por isso que alguns, que não eram missionários, mas alguns espíritos que tinham grandes missões no planeta, não conseguem executá-las. Começando numa obsessão simples, depois vamos para uma fascinação, e daí, em último caso, mais difícil de acontecer nessa questão de cultivar adversários, eu posso ir para a subjugação. Que daí eu paraliso a minha vontade própria, eu começo a ser vítima, então posso ter problemas físicos, morais, e que era chamada de possessão. São os 3 tipos de influenciação espiritual que são normais em quem gosta de cultivar os adversários, que gosta de fazê-los inimigos. Então, que a gente tenha essa consciência. Então, a obsessão é normalmente fruto de um adversário cultivado há muito tempo. Ou melhor, há muitas vidas. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com os nossos adversários, não é somente com o fito de apaziguar as discórdias do curso da atual existência, mas para evitar que elas se perpetuem nas vidas futuras. E daí, os adversários têm que ser vistos não mais como a gente vê. Os adversários têm que ser vistos como pessoas especiais, colocadas em nossas vidas para a evolução espiritual. Os adversários, eles nos fazem crescer. Eu adoro quando eu pego um cara chato, que pega o meu trabalho científico e fala ele é ruim e faz um melhor que o meu.
Porque ele me faz crescer. Eu adoro, eu sinto falta disso. Eu sinto falta de um aluno que me faça pensar quando faz a sua pergunta. Tinha um, há uns anos atrás, hoje está em Ribeirão Preto, que hoje ele anotava as perguntas e daí a gente tinha que anotar a pergunta dele porque eu não sabia responder. Quem que vai melhorar? Eu vou melhorar. Ele está me fazendo melhorar. E daí tinha uns professores. Que cara chato. Tomara que ele falte hoje para ele não fazer aquelas perguntas. Mas é lógico, eu não sei responder. Mas eles nos fazem crescer, nos fazem compreender que não podemos nos contentar com a recém-conquista. Sempre buscando o aperfeiçoamento, amor e sabedoria. As duas asas que vão nos levar. Então, é fantástico a gente começar a pensar naquele adversário, pensar que ele nos faz crescer. Que coisa maravilhosa. Nossa, ele vai me dedar né? Vai falar para o outro que eu saí mais cedo da repartição. Que beleza! Vai fazer com que eu saia da repartição no horário certo, que eu faça o que eu faço às horas que eu tenho que fazer, porque eu sou pago para isso. Maravilhoso! Vamos começar a ver dessa forma. Difícil, né? Ver, né? Dessa forma. Mas, quem sabe? Eles nos fazem praticar o perdão, o amor ao próximo, a justiça, a caridade. Eu vou na campanha do quilo, fantástico. O cara uma vez fui para a campanha do quilo, o rapaz jogou a sopa para cima de mim. Mas sopa de novo? Eu fiquei bravo, rapaz, no começo. Mas a sopa que me joga é todo dia no trabalho. Então, quer dizer, a gente tem que ver como é bom. Será que aquela sopa não estava ruim mesmo? Será que não estava requentada? Será que eu fiz sem amor? Então, eu tenho que começar a questionar os meus atos. São corresponsáveis por nossa evolução. Então, esses adversários são nossos companheiros de amanhã. E outra, se eu não reconciliar com eles, eles vêm como meu filho na próxima encarnação. Eles vêm como minha mãe. Que coisa maravilhosa. Deus, eu não aguento mais o Pierre brigando com o irmão dele. Agora, sabe o que? O Pierre é melhorzinho dos dois, né? Não, acho que o meu irmão é melhor. Bom, enfim. Ele vai... o Pierre vai ser mãe do irmão dele na próxima encarnação. Porque o amor de mãe é uma coisa maravilhosa. E eu não vou conseguir brigar com meu filho. Mas às vezes briga. Porque o nosso sentimento... E às vezes a repulsão é tanta que eu não consigo gerar no meu ventre aquele que foi meu adversário. E daí também tem os abortos que podem acontecer na caminhada. Vejam que coisa maravilhosa. Deus então nos ensina a necessidade de reconciliar. Né? Deus nos ensina. E temos alguma dúvida? Eu tenho que fazer uma repreensão ao próximo, se eu tenho adversário? Sim ou não? E aí eu não posso ser acomodado. Eu tenho que ser resignado, mas eu não posso ser, não vou fazer nada. Eu tenho sim que repreender se eu tiver um problema que vai afetar o progresso de todos. Principalmente os de tutela confiada. Isso quem traz é o Evangelho, não sou eu. Não por maldade, eu vou repreender o próximo? Não por maldade nem por maleficência, mas olhando para dentro de si e realmente vendo se eu posso chamá-lo do lado, conversar, ver qual que é o grau de conexão, qual que é o grau de entendimento. Eu tenho que também começar a trabalhar isso. Eu posso revelar o mal alheio? Nunca. Perguntas, né? Se o mal foi só para o indivíduo, eu posso dar uns conselhos. Não preciso divulgar, auxiliar. Mas se afeta terceiros, eu tenho o dever de mostrar sem hipocrisia. Então, eu não vou deixar as coisas andar assim, porque o adversário, ele roubou, eu vou deixar roubando. Não, não é assim. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando da necessidade de seguir algumas recomendações espirituais. De melhorar os meus sentimentos defensivos, melhorar a minha dialética. E de reconciliar-se com o vosso irmão, antes de apresentar-se a vossa oferenda ao altar, Jesus. Muitos de nós, vamos lá na campanha do quilo, e vamos lá, né? É fantástico, porque isso faz eu despertar e poder, mas normalmente a gente vai para oferecer a oferenda ao altar e esquece de reconciliar com o nosso irmão mais próximo. Isso não quer dizer que está errado, porque muitas vezes esse exercício ele é necessário para que eu consiga voltar com o meu irmão, reconciliar. Então eu vou ao altar primeiro para depois voltar. Mas é importante eu ter isso na cabeça.
Domínio e inibição dos sentimentos defensivos. Será que eu consigo ver onde eu sou orgulhoso, onde eu sou egoísta, onde eu sou ciumento, onde eu sou egocêntrico, onde eu sou instintivo, onde eu julgo o próximo, onde eu tenho inveja do próximo? Consigo? Vamos começar a fazer o exercício. Não ao egoísmo, orgulho, à vaidade e inveja, acabei de falar, e não julgais. Só a si mesmo. Isso não quer dizer julgar para também você ficar lá deprimido porque eu fiz as coisas erradas. Quer dizer que eu posso me julgar, mas eu não posso julgar o próximo. Aí tem as leis materiais. Lembra que nós vimos que na era da regeneração as leis são regidas pela matéria? E daí eu deixo elas acontecer. Não ver o mal nos outros. Quer dizer, eu vejo o cisco no olho dos outros e a trave eu não vejo no meu olho. Sedes indulgentes, perdoai a si e ao próximo. A si também. A si também. Quantas vezes? Né? Daí 200.000 vezes, né? Porque são várias encarnações. Então a gente vai 40 vezes. Trocai a conduta, a dialética pela eslética. O que é eslética? Hoje alguns espíritos já nos trazem em comunicação que ser eslético é deixar e conviver na sociedade, mas sem deixar eu ter que estar certo e o outro tem que estar errado. Então eu faço um envolvimento construtivo, um aproveitamento integral do conhecimento adquirido de todos, sem julgamento. Isso é muito difícil nas instituições de hoje. Mas os espíritos já nos trazem, já há algumas décadas, a necessidade de tirarmos a dialética do nosso processo e trazermos a eslética, o pensamento construtivo, que faz com que eu tenha divergências, mas mais do que as divergências, que eu tenha a construção. Nunca a divergência antes da construção. Mateus, né, aí tem a outra coisa, né? Falava ainda Jesus à multidão, naquela passagem, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E daí Jesus fala, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele, estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Tem esse entendimento. Muitas vezes os adversários das famílias são da parentela corporal, necessária para que eu consiga desenvolver o amor ao próximo. E não cultivar mais adversários. Então, nas nossas considerações finais, a certeza da evolução pela convivência com os adversários, isso daí já vai abordado em muitas religiões, inclusive em vários programas de treinamento de desenvolvimento pessoal. Mas ter certeza que o convívio fraternal e amoroso vai ter que existir em alguma encarnação, só o Espiritismo nos traz, como necessidade de evolução individual e construção planetária, trazendo tudo o que a gente falou até aqui. Então, minha gente, os adversários de hoje vão ser, de qualquer jeito, companheiros do amanhã, em mundos espiritualmente bem melhores. Muita paz e reconciliação. Queremos agradecer ao nosso querido irmão Barnabé, Pierre Barnabé, por esses esclarecimentos. Vamos agora, meus amigos, fazer a nossa prece final com nossa irmã Verinha. Então, eu convido a todos a fechar os olhos. E nesse clima que despertou muita reflexão, nós nos conectarmos com a luz do Mestre Jesus, juntos, tentarmos aqui visualizar essa figura tão amorosa, tão iluminada, aqui entre nós, e agradecer pela noite de hoje, por tudo que foi colocado aqui de uma forma muito leve, para que nós possamos assimilar e com muita determinação e paciência poder fazer um caminho
um caminho novo nas nossas vidas, propiciando assim para nós e para os nossos adversários um sentimento de maior receptividade. Nós pedimos mesmo ao Mestre Jesus que esteja conosco, que não nos abandone nessa difícil tarefa. Pedimos à Mãe Maria, que é um exemplo de abnegação e de amor, que esteja de mãos dadas conosco também, nos apontando o caminho da amorosidade. Enfim, nós pedimos a Deus que nos abençoe grandemente, para que nós possamos crescer juntos como uma família verdadeiramente cristã. E nós agradecemos mais uma vez por tudo que foi colocado aqui. E nós agradecemos pela nossa família, pelo nosso trabalho, pela nossa estada aqui na Terra, com o propósito firme de evoluir, de progredir, de crescer, sempre na direção do bem. Que Deus, nosso Pai de infinita bondade, nos abençoe, abençoe os nossos lares, as nossas famílias e as nossas tarefas. E abençoe hoje essa casa que se abre sempre para nos dar suporte nesse crescimento interior. Então, que nós possamos voltar para casa mais reflexivos e mais determinados no propósito de crescer. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Vamos pedir ao nosso irmão Cal que cante mais uma musiquinha para harmonizar o ambiente, né, enquanto a chuva passa, e depois nós vamos para os passos. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos e pedir que tenham cuidado ao descer a rampa. Tem esse local aqui ao lado também, é melhor de descer, porque aqui está escorregadio, tá? Quem quiser descer por aqui, fique à vontade. Então, queremos agradecer mais uma vez a presença de todos e mandar um abraço para os nossos irmãos da Rede Brasil Espírita, que nos assiste todas as quartas-feiras. Muita paz a todos e vamos ouvir o nosso amigo Cal. Não tem nenhum defeito. Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito e suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. E a todos nós seremos anjos, anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar, há de reinar. Muita paz. Obrigado, Cal, querido, mais uma vez.